Olá, como vão? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão aqui conosco em virtude do convite feito no último vídeo, muito obrigada pela confiança. E vocês que estão surgindo agora, que estão nos conhecendo agora, esse é o Verso em Prosa. E essa é a nossa primeira resenha do livro Orgulho e Preconceito. Conforme o combinado, essa vai ser uma resenha mais tradicional. Nós vamos apontar alguns dos elementos que compõem não só a obra, mas só seu contexto histórico, e depois, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer os apontamentos críticos em relação ao texto. Então, se você já tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que chama atenção nessa grande obra da literatura inglesa, já convidamos vocês a comentar aqui embaixo e não deixa de se inscrever no canal e curtir agora no início do vídeo. Afinal de contas, vem coisa boa por aí. E para isso, nós vamos contar com a análise da vida dessa grande autora inglesa, Jane Austen, feita pelo nosso querido Holmes Eduardo. Vou apresentar para vocês agora, de forma bem resumida, alguns fatos curiosos da vida de Jane Austen em relação à sua biografia. A Jane Austen ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1775. Ela nasceu na cidade de Steventon, na Inglaterra, e ela foi a segunda filha, né, de uma família de 7 filhos, sendo 2 mulheres, né, 2 filhas mulheres, a sua irmã Cassandra, que vai ser a sua grande amiga aí ao longo de toda a vida da autora. Desde muito jovem, Jane Austen demonstrou essa aptidão para a questão da escrita, né? Desde a adolescência, ela exercita essa questão das narrativas, das suas histórias, né? Tomando como centro das temáticas, da construção de seus personagens, esse ambiente mais familiar, né? Dessas famílias que compõem esse universo, digamos, aristocrático inglês. Entre os fatos que eu gostaria de comentar com vocês aqui, um dos fatos, um retrato feito pela sua irmã Cassandra. Nós não temos nenhum outro tipo de registro da sua imagem. E a descrição que se faz dela é que é uma mulher relativamente esguia, né, magra, mas com o rosto mais redondo, bochechas mais rosadas. Outro fato interessante em relação a essa representação da imagem de Jane Austen é que nessa representação feita por Cassandra, posteriormente colocaram uma aliança, né, na imagem de Jane Austen, sendo que Jane Austen não foi casada, né? Ela retratou tanto essas questões relacionadas ao amor, aos romances, mas na sua biografia consta que Jane Austen ela não foi casada, mas ela teve aí uma affair, né? Ela teve o seu crush durante a sua juventude, que foi o jovem Tom Lefroy. Tom Lefroy era um rapaz com o qual a Jane Austen ela trocava muitas correspondências, e trocar correspondências nessa época também não era algo muito bom, muito bem visto por essa sociedade, visto que eles não tinham um compromisso oficializado, né? Então, diante disso, de romper um pouco com esses paradigmas, dessa moça mandar cartas para esse rapaz e esse rapaz também mandar cartas para essa moça, a família de Tom Lefroy interfere um pouco nisso, né? De modo a afastar esse casal. Então, durante a sua vida, Jane Austen ela não tem um relacionamento oficializado, ela não teve um matrimônio, né? Ela não foi casada. E em 1813, também é um fato importante na biografia de Jane Austen, porque vem aí a sua grande obra, que é Orgulho e Preconceito. Anteriormente a isso, Jane Austen ela não tem esse reconhecimento enquanto escritora, enquanto autora. As suas obras foram apresentadas a uma editora e foram recusados, né? E depois de Orgulho e Preconceito, ela se torna uma escritora muito badalada, né? E após a sua morte, ainda mais. Outro fato interessante é em torno do falecimento de Jane Austen. Se tinha como teoria, né, de que ela havia morrido por uma doença que foi... Só um momento, o nome é difícil. A doença de Addison. A doença de Addison.
Só que, após historiadores, né, ter acesso aos objetos pessoais da autora, a partir de um óculos da autora, né, se constata que havia certos resíduos de arsênico, né? Uma relativa quantidade de arsênico que poderia ser, então, um elemento que veio levar a escritora a óbito, visto que naquelas habitações, naquelas casas ali, muitos elementos da casa tinham essa substância, né? Então, esses são os fatos interessantes aí em relação à biografia da autora. Agora, fatos marcantes mesmo é que Jane Austen, desde a sua juventude, ela demonstra essa aptidão para a questão da escrita, né? Desde muito jovem, da sua adolescência. É uma escritora que retrata muito bem esse universo familiar, ela consegue reproduzir muito esses elementos psicológicos em torno da questão dos romances, do amor, da paixão, dessa angústia, né? E, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não foi casada, né? Então, essa criatividade, essa capacidade dessa autora é algo admirável aí. E outra questão importante é entender como que se insere essa mulher escritora, né, do final do século XVIII, dentro dessa sociedade, a partir também de outros elementos que compõem essa sociedade, né? Elementos históricos, elementos sociais, e aí a nossa colega vai poder comentar um pouco mais sobre isso de forma mais aprofundada, para a gente poder ter um perfil de como era esse lugar do feminino, esse lugar do masculino, as famílias, né? A sociedade, como é que ela se estruturava durante esse período. Eu vou falar sobre o contexto histórico. A obra, né, o livro foi escrito entre 1796 e 1797. E a Jane Austen chamava a obra de Meu Filho Querido, que foi lançado somente em 1803. O livro surgiu em um momento muito interessante na literatura inglesa, com o surgimento do gênero romance no dia, como nós conhecemos nos dias de hoje. O romance inglês teve, então, seu surgimento, seu crescimento com a ascensão da classe burguesa, que é a classe média da Inglaterra, e esses burgueses perceberam a necessidade de se aprimorar de forma cultural e encontraram nos livros, principalmente no gênero do romance, uma forma de instrução. Então, a trama se passa na cidade fictícia de Merrington, em uma província na Inglaterra, e apresenta as descrições da sociedade da época, dos costumes, dos elementos cotidianos das famílias típicas da Inglaterra. Haviam ainda muitas mudanças dentro do contexto, tanto de movimentação e mudança econômica, política e social, trazida pela expansão marítima e, consequentemente, pela expansão comercial, mas a mulher ainda vivia dentro de um contexto muito limitado. Essa fase de expansão possibilitou a flexibilidade no sistema de caça, que culminaria na Grande Revolução Industrial de 1840. E é importante e interessante perceber que o livro foi escrito simultaneamente com esses acontecimentos, inclusive com a Revolução Francesa, já que foi finalizado em 1790 e a Revolução Francesa acontece em 1789. Então, na Inglaterra ainda reverberava esses gritos de igualdade e liberdade, e os impactos políticos disso eram sentidos em toda a Europa. E apesar dessas mudanças, a condição da mulher não mudou, né? Era de total submissão. Enquanto solteira, ela não tomava nenhuma decisão, quem tomava eram os pais, principalmente o pai, né? A figura masculina, e depois ela iria responder ao seu marido. Então, estava aqui caracterizada a incapacidade civil da mulher, e juridicamente ela estava limitada às vontades masculinas. O trabalho, inclusive, era inviável. As únicas mulheres que trabalhavam nesse contexto eram as criadas e as camponesas, e elas serviam somente de referência para as condições de posse da família. Em relação aos casamentos, os casamentos eram todos arranjados, e era a única forma de mudança social para uma mulher. Ela só conseguiria atingir a nobreza, por exemplo, com o casamento. Inclusive, a proteção e manutenção do patrimônio de famílias que tivessem dinheiro seria também através desse casamento. Então, desde muito cedo, a mulher era preparada para exercer a função social do casamento. Então, ela tinha que ser educada
para saber falar de literatura, para aprender a jogar, para ser recatada, né, para ter um comportamento mais passivo diante de situações e de festas sociais. E para o homem isso era um bom negócio, né? Ter uma mulher civilizada e culta ao lado dele trazia um certo status. Parecia também que o homem era um homem de bem. É importante perceber também que havia total controle da sexualidade da mulher e a sociedade rejeitaria qualquer gesto de liberdade sexual antes do casamento. Inclusive, não havia namoros. Os casamentos eram idealizados e as coisas aconteciam sem que os noivos tivessem qualquer contato ou intimidade. Então, a gente consegue perceber que a única função de uma mulher nessa sociedade na época era de ser esposa e mãe. Já se não houvesse um herdeiro homem, toda a administração de bens estaria a cargo de um parente homem, como por exemplo um primo, lembrando que a mulher não tinha essa capacidade e nem podia negociar, e nem tomar decisões. Eles acreditavam, inclusive, que ela era intelectualmente inferior nesse sentido. Já o homem que não possuísse terras ou título, ele poderia ser respeitado se fosse concedido a ele um líder de cargo religioso. Lembrando que, nesse tempo, a igreja era o norte em relação ao comportamento de todas as pessoas e de como seria o ideal para não escandalizar a sociedade na época. E apesar de ter escrito há tantos anos, ter sido escrito há tantos anos, até hoje Orgulho e Preconceito continua ocupando o top dos livros. É vendido cerca de 50 mil exemplares só no Reino Unido todo ano. Vamos então falar sobre as personagens, as principais pessoas que compõem essa grande obra. Bom, o enredo ele é centrado na família Bennet. Essa família é composta pelos pais de 5 garotas inglesas. Bom, o patriarca, o Mr. Bennet, é descrito como um senhor gentil, uma pessoa perspicaz, que tem um humor um pouco sarcástico até, que é dedicado aos livros. Ao lado dele, a senhora Bennet, que não é lá tão destacada quanto sua inteligência, mas que tem como grande propósito de vida ver suas 5 filhas casadas. Por que a senhora Bennet tinha esse propósito de vida? Bom, nós vamos saber daqui a pouquinho. A primeira filha, a primogênita dessas 5 meninas, é a Jane Bennet, uma pessoa descrita como sendo bastante bonita, que delicada, que objetivava se casar, e então era a joia preciosa dessa família. Afinal de contas, a própria mãe acredita que ela não era bonita à toa, que ela conseguiria um bom casamento. A segunda filha era a nossa Elizabeth Bennet, ou Lizzie Bennet para os mais íntimos. Lizzie era uma pessoa bastante à frente de seu tempo, também perspicaz, também dedicada aos livros, de forma semelhante ao seu pai, com quem ela tinha uma identificação bastante interessante. Lizzie não queria se casar simplesmente por um protocolo para manutenção de seu patrimônio, para ter uma boa vida. Ela admitia se casar, mas desde que fosse por amor. Essa relação essa perspectiva de mundo da Lizzie, ela se aproxima até bastante da própria Jane Austen. E a relação que é descrita entre a Lizzie e a Jane é também, de alguma forma, uma referência, uma homenagem da relação existente entre a Jane Austen e sua irmã Cassandra. Lizzie Bennet vai ganhar bastante destaque, ela é a nossa protagonista, ela tem opiniões muito fortes. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, quando falarmos sobre o senhor Darcy.
Nessa família, ainda continuando no núcleo Bennet, nós temos a Mary, que é uma pessoa dedicada aos livros, ela tem um aspecto intelectual destacado, mas não é tão mencionada na obra, ela não tem grande destaque. Por outro lado, as outras duas irmãs, Kitty e Lídia, elas têm já um jeito mais extrovertido. Lídia, especialmente, quer se casar e ela gosta muito da ideia de flertar com alguns jovens, e isso vai fazer diferença no enredo da nossa obra. Bom, essa família Bennet é apresentada para a gente logo no início do livro, e eles ficam animados com a família do senhor Bingley, que chega até a fictícia Merrington. O senhor Bingley é descrito como uma pessoa gentil, que tem posses. No livro descreve-se, inclusive, quanto esses indivíduos ganham por ano. Afinal de contas, apesar de estarmos falando de um romance vitoriano, dinheiro também conta, né? E dinheiro é parte do enredo de Orgulho e Preconceito. O senhor Bingley, ele chega à cidade e começam a serem espalhados rumores de que ele quer uma pretendente. Bom, ele dá um baile, como não poderia deixar de ser nesse contexto, repito, vitoriano, romântico. O senhor Bingley, ele desde logo se inclina para Jane. Ela chama a atenção dele. E o senhor Bingley foi para Merrington, não sozinho, ele foi acompanhado de suas irmãs. Uma que é solteira, a Caroline Bingley, e que não gosta muito da família Bennet. Ela vê essa família com um certo descrédito, como se as meninas todas estivessem matando cachorro a grito para querer casar, sabe? Pois bem, então isso faz com que ela também se sinta um pouco distante, apesar dela ser um pouquinho falciane. Ela fica lá conversando com a Jane, com a Lizzie, mas no fundo, ela não gostaria que o seu irmão se envolvesse com essa família. A Caroline Bingley, ela também tem essas percepções compartilhadas por sua irmã, que é descrita apenas como Miss Hurst. Ela é casada com um senhor que é descrito no livro como sendo alguém que tem mais charme do que propriamente fortuna. Nós percebemos, então, que casamento é realmente uma das preocupações, que aparência é uma das preocupações. E não à toa que o primeiro título desta obra foi Primeiras Impressões. Primeiras Impressões, e o título que então seria dado a essa obra serve bastante para descrever o encontro de Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy. O senhor Darcy, que é o nosso segundo grande protagonista. Bom, descrito como um sujeito que é muito amigo do Charles Bingley, Darcy é uma pessoa de posses, é considerado um verdadeiro cavalheiro, mas que causa uma primeira impressão muito ruim na nossa protagonista, na nossa mocinha, Elizabeth Bennet. Bom, por que ele causa essa primeira impressão tão ruim? Naquele baile organizado pelo Charles Bingley, ele conhece as irmãs Bennet e então ele fala o seguinte em relação a Elizabeth. Ele diz que ela é tolerável, mas que não é bela o suficiente para tentá-lo. Ora, quem que ouve isso? A própria Elizabeth. E então os dois começam uma relação um pouco de cão e gato. E essa relação, ela é apimentada pela contribuição de um sujeito chamado George Wickman. O senhor Wickman, ele faz parte de uma milícia, né, um corpo de soldados que vai visitar as redondezas, e ele é uma pessoa muito bem apessoada, bonito, que tem um diálogo muito fácil com as meninas da família Bennet, e o senhor Wickman tinha um passado em comum com o senhor Darcy. Bom,
Não é por isso que eles se aproximam da família Bennet, não, sabe, gente? Mas isso é importante para reforçar o estereótipo de um sujeito desagradável, que foi a percepção da Elizabeth em relação ao Darcy. O Hickman, ele continua fazendo parte da nossa história, não vou dar spoiler não, mas ele se envolve com uma das nossas garotas Bennet mais espivitadas, tá bem? Bom, nesse meio tempo, gente, em que o enredo se desdobra, a gente vai perceber o quanto que a Elizabeth é porreta. Por quê? Porque para que a família dela, que não era lá nem muito rica, nem muito pobre, conseguisse manter o patrimônio, ela teria que se casar, alguém lá teria que se casar, e de preferência com uma pessoa da família, né, para que a situação das irmãs se mantivesse após eventual falecimento do senhor Bennet. Bom, quem que é esse salvador da pátria? É o William Collins, senhor William Collins, que é pároco de uma determinada localidade e que chega até a casa dos Bennet com o propósito de se casar e aparentemente ele toparia qualquer uma das irmãs. Mas é claro, a gente precisa primeiro casar as mais velhas e depois as mais novas. Jane já estava lá bastante envolvida com o senhor Bingley e sobraram então Elizabeth. Quando ela tem a notícia de que o senhor Collins queria se casar com ela, ela dá para trás, fala assim, não vai rolar não. Ela não aceita esse destino, nem que seja por uma questão de dinheiro, de situação financeira. E então o senhor Collins, desesperado, acaba se casando com uma amiga da Elizabeth, que é a Lady Lucas. Bom, ele está querendo se casar também porque estava sendo pressionado por uma outra personagem da nossa história, a Lady Catherine de Bow. Era uma viúva, tia do Mr. Darcy, bastante endinheirada e que contribuía com a localidade em que o senhor Collins exercitava o seu mistério como pároco. Bom, essa senhora, ela também tem um destaque na história, porque ela também é um bocado orgulhosa, né? Pensando novamente no título da obra, Orgulho e Preconceito distingue bastante as reações e as posturas das personagens do livro. De um lado, nós temos as pessoas que são bastante orgulhosas em função do seu status social, que têm preconceito em relação a outros personagens, mas é claro que como nós estamos falando de uma mulher muito forte, de uma mulher de temperamento, Elizabeth, apesar de não ser essa pessoa tão endinheirada assim, ela também tem o seu orgulho próprio. E ela vai mostrar o seu valor, independentemente de classe social. Ela vai se mostrar uma pessoa amável, inteligente e que é também bastante maleável, porque ela muda de opinião, né, gente? Bom, esse é um cenário bastante simplificado das pessoas que podemos encontrar na leitura de Orgulho e Preconceito, que é uma obra bem mais plural, detalhada do que aquilo que eu consegui falar para vocês. Mas para vocês conhecerem um pouquinho mais daquilo que se passa em Orgulho e Preconceito, nós vamos conhecer o enredo, um pouco mais do enredo dessa obra, quando essas personagens se interagem e ganham vida. E então, passo a palavra para minha amiga Raquel. Vamos falar um pouquinho desse enredo maravilhoso, retratado em Orgulho e Preconceito. Como bem a Bárbara destacou, a história, fala sobre a família Bennet, que tinha uma restrição de condição financeira, vivia no interior da Inglaterra no início do século XIX. A família, como bem falado pela Bárbara, é composta pelo Sr. Bennet,
por sua esposa e as suas 5 filhas. O romance, pessoal, ele é contado sob a perspectiva de Elizabeth. Essa Elizabeth, que é forte, né? Então, a gente vai entender um pouquinho de tudo o que acontece com essa família a partir dessa perspectiva. A Elizabeth é a segunda filha mais velha. Ela é uma jovem inteligente, bem intencionada e carrega consigo várias inquietações. Dentre delas, a mais importante, que é casar por amor. E por que isso, casar por amor, é algo tão diferente? Porque na época, gente, o casamento, que é um dos pontos centrais desse romance, era visto como negócio. Então, na época, a gente tem o casamento como um negócio. Era ideal que se procurasse bons partidos com posse. E se a gente para pensar na família Bennet, não tinha muita condição, né? Não tinha muita condição. Então, você ter isso como propósito de casar por amor é totalmente inovador. E aí, gente, o que acontece? A senhora Bennet era muito preocupada. Por quê? Era uma família composta por 5 filhas. Então, ela buscava por bons partidos para suas filhas, por bons casamentos. E aí, na busca por bons partidos, inicia-se, né, essa busca de quem seria interessante para casar com as suas filhas. E aí, a senhora Bennet fica sabendo da chegada de 2 rapazes, né? Solteiros, ricos e com propriedade. Como bem já destacado pela Bárbara, o Bennet e o Darcy. E aí, como Bennet, ele estava à procura de alguém, de uma futura esposa, a senhora Bennet vê a grande oportunidade de apresentar suas filhas a esses 2 rapazes. A empreitada começa com esse baile na cidade, onde a família Bennet ela é convidada, e nessa oportunidade, Charles se apaixona, se encanta por Jane, que é essa filha mais velha. E aí os 2 conversam e dançam. Mas no baile também a gente tem algo muito curioso. A Liz chega a dançar com Mr. Darcy. Entretanto, ele acha a aparência de Elizabeth apenas tolerável e snob. Eu acredito que ali inicia um interesse dos personagens. Claro que é só o início. Depois do baile, vai desencadear todos os conflitos desse romance. E como eu falo, né, pessoal? Na época, o casamento era visto como um negócio. E as mulheres, elas não herdavam nada se casassem. Por isso que, para a família Bennet, era muito importante que as filhas se casassem. E aí, existia essa preocupação. Porque caso o senhor Bennet, ele falecesse, ninguém herdaria nada. E essas filhas ficariam sem nada. Aí, o que acontece? O Charles, ele ficou tão encantado pela Jane que no outro dia, após o baile, ele compareceu à casa onde a família Bennet morava, juntamente com o Mr. Darcy. E aí faz essa visita e os 2 conversam com a Jane, com a Elizabeth. Mas aí, gente, existem algumas questões que são tratadas no livro, alguns preconceitos, e aí aqui a minha ideia é não dar spoiler sobre essa narrativa, que é super envolvente e contagiante. Os rapazes, eles vão embora da cidade. A irmã mais velha, que estava encantada pelo Charles, ela fica desolada. E a Elizabeth, ela fica com muito preconceito em relação ao Sr. Darcy. E aí é muito interessante que, na verdade, o tema orgulho e preconceito
passa pelo sentimento que a Elizabeth nutre em relação ao Sr. Darcy e um sentimento entre o que o Sr. Darcy nutre em relação a Elizabeth. No primeiro momento, o Sr. Darcy com muito preconceito em relação a Elizabeth e a Elizabeth muito orgulhosa, porque a Elizabeth ela não leva desaforo para casa. E às vezes em que ela era colocada em situações difíceis, ela tinha a resposta para tudo. Então, ela era muito orgulhosa. Mas o enredo, o interessante do enredo é você perceber essa construção, né, entre Elizabeth e o Sr. Darcy. E essa mudança de sentimento entre eles. E outra coisa que é bom destacar é o seguinte, que a Elizabeth, ela demonstra essa sua personalidade marcante, inclusive em alguns diálogos com a Lady Catherine, que era essa senhora afortunada e que ela demonstrava muito preconceito em relação a Elizabeth. E a Lady Catherine, ela tinha a intenção de casar uma das suas filhas com o Sr. Darcy. Então, ela tratava muito mal a Elizabeth. Só que a Elizabeth, como eu já destaquei, ela não levava nenhum desaforo para casa. E aí, quando você lê o texto, é muito interessante perceber estes diálogos entre a Elizabeth e a Lady Catherine. E, por fim, pessoal, só para te dar mais uma pitadinha de curiosidade em relação a esse enredo, é muito interessante um acontecimento que é protagonizado pela irmã mais nova de Elizabeth, que ela foge com um oficial, o George Wickham. Ela tinha muita vontade de casar e acaba fugindo. E isso, para a época, era algo terrível. Ameaçava desgraçar com a família inteira. E aí, pessoal, é neste momento que a gente tem uma mudança nessa narrativa. Porque aí o Sr. Darcy, totalmente preconceituoso, que achava a Elizabeth de uma beleza apenas tolerável, ele, despido, né, de qualquer sentimento, ele ajuda a família Bennet. E vale destacar que existem muitos sentimentos protagonizados pelo Sr. Darcy, por esse George Wickham, que isso tudo a gente vai descobrindo ao longo do nosso enredo. E aí, pessoal, esse livro é encantador por isso, porque ele retrata todas essas questões da época, ele retrata, né, esse preconceito, esse orgulho e principalmente como era a visão do casamento naquela época, como que o casamento era importante, principalmente para uma família que era composta só por mulheres. E aí vale a pena tanto ler o livro como também assistir o filme. Eu confesso que o livro, ele traz algumas narrativas e algumas questões que não são tratadas de maneira tão aprofundada e tão apaixonante como no filme. Mas, enfim, vale super a pena. Pessoal, esse vídeo chega por aqui, nós estamos encerrando, mas a gente gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtisse, divulgasse e comentasse. E falasse para a gente o que vocês gostaram, quais são os seus questionamentos e o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Então, por hoje é só. Na próxima semana, temos mais uma resenha. E aí, vamos falar da Madame Bovary. O que essa Madame Bovary tem de tão interessante? Ok? Ficamos por aqui e até a semana que vem.